Olá, turminha! Agora chegou o momento de corrigir a nossa terceira atividade da 17ª semana. Acompanhe. Leia o texto com atenção e responda as perguntas abaixo. Sopa de baleia. Numa manhã bem cedo, vimos muitos borrifos. De repente veio uma baleia bem perto do grupo do barco. Depois um grupo de 4, 5, um monte delas. Elas rodeavam o barco. Eram tantas que não davam para contar. Pareciam centenas. Era como se o mar fosse uma sopa de baleia jubarte. Elas passavam tão perto que o nosso veleiro ficou balançando. Eu nunca vou me esquecer daquele dia. Laura, Tamara e Marininha. O que chegou tão perto do barco? Uma baleia. Onde as meninas estavam? No barco. Quantas baleias rodeavam o barco? Eram tantas que não dava para contar. Por que você acha que o barco ficou balançando? Porque as baleias são enormes e passavam bem perto. Quando o fato aconteceu? Numa manhã bem cedo. Por que o texto tem esse título? Pelo grande número de baleias em movimento ao redor do barco. Quem escreveu esse texto? Laura, Tamara e Marininha. Agora que você já formou sua opinião a respeito de gênero textual, o que é para você um relato de pessoas? É relatar um acontecimento de sua vida? Na segunda questão nós temos desembaralhe. Pronto. Na segunda questão nós temos desembaralhe as letras e descubra as palavras. Depois escreva-as nos espaços abaixo. Nós temos a primeira palavra carteira, beterraba, a segunda. Na terceira temos praia. Na quarta, farinha. Na quinta, rural. E na sexta, porta. Então, pessoal, corrijam, tá bom? E beijos e até mais. Agora vamos fazer a nossa atividade. Correção do livro Apps. Pega o livro de vocês de português e abram na página 157, onde estamos estudando relato pessoal, semana passada. Então, acompanhe. Interpretação do texto. Atividade oral e escrita. Esse texto é sopa de baleias que nós acabamos de corrigir nas atividades impressas, tá bom? Então, vamos à correção do livro. A história que você leu é um relato pessoal. O relato pessoal conta fatos vividos por quem escreve. O relato que você leu foi feito por Laura Klink. Localize no texto as respostas para as questões. O que chegou perto do barco? Várias baleias. Onde as meninas estavam? Dentro de um veleiro. Quando o fato aconteceu? Numa manhã bem cedo. Marque um X com a resposta que indica o que aconteceu no relato. Então, pessoal, várias baleias atacaram o barco? Não. Uma baleia seguiu o barco? Não. Duas baleias pediram comida? Não. Resposta certa: muitas baleias rodearam o barco. Terceira questão. Agora responda. Por que foi dado o título Sopa de Baleia a esse relato? Então, o título foi dado porque havia muitas baleias cercando o barco. Então, pessoal, na quarta questão, vocês vão desenhar como você imagina que a Laura relatou. Quero ver todos os desenhos, tá bom? Por que você acha que o barco ficou balançando? Converse e escreva uma frase para explicar melhor. Porque o movimento das baleias provocou ondas que balançaram o barco, né? Na página 158, copie abaixo a frase final do texto. Eu nunca vou me esquecer daquele dia. O que você acha que Laura sentiu para escrever essa frase? Fale sua opinião e ouça a dos colegas. Então, ela sentiu muita emoção. Ligue as imagens à frase que corresponde a cada parte do relato. Depois marque em cada quadradinho que acompanha a imagem a ordem que as partes acontecem. Use o número de 1 a 4 para ordenar. Então, pessoal, nessa primeira imagem é o número 4. E vocês vão ligar ela. As baleias passavam tão próximo que as ondas balançavam o barco.
Na segunda imagem, a 3. Vai ligar. As baleias fizeram um círculo em volta do barco. Na terceira imagem é o número 2. E vai ligar. Uma baleia veio perto do barco. Na última imagem é o número 1. E vocês vão ligar. Vimos muitos borrifos. O texto que você leu é um relato pessoal. Marque X no quadradinho com a afirmação que completa adequadamente a frase. Esse texto conta um fato que Laura viveu. Prepare-se para ler esse relato com expressividade, em casa ou na escola para um familiar ou um colega. Continuando na página 159. No relato, Laura diz que havia tantas baleias que não dava para contar. Por que será que as baleias se juntavam? Leia o texto. Uma baleia, 2, 3, 4... Conhecida também como baleia corcunda, a baleia jubarte está presente em todos os oceanos, chegando ao Brasil entre os meses de julho e novembro para se reproduzir nas águas quentes dos nossos mares, principalmente em Abrolhos, na Bahia. Elas costumam nadar em grupos pequenos, com média de 2 a 3 animais, mas grandes grupos podem se formar, temporariamente, durante a colaboração para a captura de alimento ou para a competição entre machos durante a época reprodutiva. Aqui é a baleia jubarte. Depois de ler as informações, responda a pergunta de início. Que pergunta é essa, tia? No relato, Laura disse que havia tantas baleias que não dava para contar. Por que será que as baleias se juntavam? Por quê, gente? As baleias se juntavam para colaborar na captura de alimentos ou para a competição entre os machos durante a época reprodutiva. Continuando na página 160, relato oral, nunca vou me esquecer daquele dia. Você já pensou numa situação em que marcou tanto que está sempre em sua memória? Foi uma situação de medo, de surpresa, de alegria ou de tristeza? Aguarde a orientação da professora e, quando chegar a sua vez, faça um relato do que viveu para seus colegas. Então, pessoal, nesse momento vocês vão utilizar, conforme a orientação que foi passada, os elementos que você precisa para fazer um relato pessoal. Relembrar que o fato que você relatou. Você não pode esquecer de responder essas questões: onde aconteceu, quando aconteceu, quem estava presente no acontecimento, onde aconteceu. A escrita: se tiver dificuldade para escrever, peça ajuda a um colega ou professora. Não esqueça de usar sinais de pontuação no final de frases. E lembre-se da entonação da voz. Utilize letra maiúscula no início de frase e no início de nome de pessoas. Aí, então, eu quero ouvir, ou melhor, ver todos os relatos. Vocês vão iniciar. Meu nome é... Colocar o nomezinho. Um dia aconteceu um fato que nunca vou me esquecer. E coloquem o relato de vocês. Tá bom, pessoal? Então, beijos. Aguardo os relatos. Quero ouvir todos. Beijos e até mais.